Amém, amém. Acabei de ligar, gente, desculpa. Eu vou gravar para os meus alunos também, amém. Então, hoje a gente vai falar sobre os 5 dons ministeriais, né? A gente vai entender direitinho o que são esses dons, né? O que é ser apóstolo, o que é ser pastor, o que é ser mestre, o que é ser evangelista, né? O que é ser profeta, né? Então a gente vai entender direitinho cada uma, né, dessas funções, cada um desses ministérios. A gente vai ver como que é, né, se eu posso ser o que eu quiser ou não, né? Como que funciona, né? Como eu sei o que eu sou, né? Porque dá pra gente saber o que que a gente é, né? Jesus Cristo, ele determina no seu corpo ali, né? Para funcionamento perfeito do seu corpo, esses ministérios, né? Para que eles trabalhem ali em conjunto para a perfeição do corpo. Então a gente tem que descobrir qual é o nosso dom, porque a verdade é que nenhum membro tem que ficar sobrecarregado. É isso que Jesus fala, né? O trabalho é muito grande, tem muita coisa para fazer, né? E ninguém tem que ficar sobrecarregado. Então Jesus Cristo vem e faz essa distribuição aí de ministérios, né? Para que não haja nenhum peso para ninguém, né? Então a gente vai entender cada um deles, gente. Uma igreja tem que ter todos, todos. Não necessariamente na mesma pessoa, mas uma igreja, para que ela funcione perfeitamente, ela precisa ter um apóstolo, ela precisa ter um evangelista, ela precisa ter um mestre, ela precisa ter um pastor, ela precisa ter um profeta. E tudo isso é para funcionamento perfeito do corpo de Deus, da igreja, né? Na palavra de Deus diz isso. Então a gente vai entender tudo isso agora, porque às vezes a gente dá muita atenção, né? Parece que é só pastor, né? Não, a gente vai entender direitinho. Todo o ministério tem importância, né? E eles trabalham em conjunto para o aperfeiçoamento ali, né? Do corpo de Cristo. Amém. Eu vou começar lendo, tá bom? Vou começar lendo e vou explicando então para vocês com relação a isso. Diz assim em Efésios 4, né? Do versículo 1 até o versículo 14. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A primeira coisa que é muito importante descrita, né, que já nos é dada, uma informação muito importante, é que a gente deve exercer a nossa vocação com humildade. Sabe aquela coisa da gente separar a cadeira na frente para pastor? Isso é errado. Jesus Cristo não aprova isso. A palavra de Deus diz isso, né? Jesus Cristo fala com os fariseus sobre isso, né? Vocês são uns hipócritas. Vocês separam as cadeiras da frente para vocês, né? E o que é isso? É falta de humildade, né? Então, é isso que está dizendo aqui. Primeira coisa, né? Antes da gente saber qual a nossa vocação, né? Cada um vai receber uma vocação, um ministério ali, né? Em Cristo. Então, a primeira coisa, uma definição muito importante que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que trabalhar com humildade. Eu não tenho que me sentir superior a ninguém porque eu tenho, por exemplo, o ministério de mestre, né? É isso que está dizendo aqui. Então, eu não tenho que me sentir superior a ninguém porque me foi dado o ministério de pastor, né? Não tenho que me sentir superior a ninguém porque foi me dado o ministério de apóstolo, né? Então, essa é a primeira condição, a humildade. A gente tem que ter humildade, né? Então, aquela coisa de separar cadeirinha, né? Isso é errado. Jesus fala isso claramente na Bíblia, né? E ele fala contra os fariseus e diz isso, né? Então, primeira coisa importante da gente anotar isso, é a humildade. Segunda coisa importante para a gente cumprir a nossa vocação é mansidão, né? A gente tem que ter mansidão do Espírito Santo, né? Então, não adianta você exercer seu ministério, mas sem mansidão, né? É necessário ter uma mansidão, se aquele ministério é para a finalidade de aperfeiçoar o corpo de Cristo, né? Então tem que estar o Espírito Santo ali também, né? Agindo com seu fruto, tem que ter mansidão. E aqui com longanimidade, a gente tem que ter paciência, né? Eu recebi o dom de mestre da palavra e eu tô pregando a palavra, tô ensinando a palavra como um mestre ensina, mas a pessoa tá tendo uma certa dificuldade, não tá entendendo. Tem que ter paciência, né? Eu tenho um ministério de pastor.
né? Eu guio a pessoa, eu falo para a pessoa o que ela tem que fazer, eu oriento ela, né? Eu tento ajudar ela, mas essa pessoa, né, tá difícil. Tem que ter paciência. Cada um exerça seu ministério com paciência, né? Paciência longa, não é paciência curta não, né? É nesse sentido. E aqui algo mais importante também, suportando-vos uns aos outros em amor, né? Então, não ficando sem paciência com o irmão, né? Mas suportando ele, né? Com amor, com toda a paciência, com todo amor, suportando uns aos outros. E aqui continua, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, né? A verdade é que o Espírito é um só. O Espírito Santo é um só. O mesmo Espírito que habita dentro de mim, habita dentro de você. Há que ter uma unidade desse Espírito, pois o Espírito é um só. Então, como eu posso estar num temperamento e você em outro, né? A gente tem que buscar a mesma unidade de espírito, né? A gente tem que estar ali junto de tal forma que a gente experimente o mesmo espírito da mesma forma. É impossível experimentar de formas diferentes se é o mesmo espírito, né? E aqui ele diz como, né? No vínculo da paz, ficando em paz com o outro, né? Então, vamos zelar pela paz, né? Então, aqui no versículo 7 continua. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui agora a gente vai começar a ver o que acontece. Jesus Cristo comprou a igreja com seu sangue, né? Quando ele subiu, né, diz aqui, ó, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso se diz, quando ele subiu às alturas, ele levou o cativeiro e deu dons aos homens, né? Então o que acontece? Ele subiu aos céus, né, Jesus Cristo, né? Mas quando ele subiu aos céus, ele deixou dons para a igreja dele, né? E eu não tô falando de dons espirituais, não tô falando do Espírito Santo, né? Existe diferença entre os dons do Espírito Santo e ministério. Há uma diferença, né? E a gente vai entender isso hoje. Aqui tá dizendo que quando Cristo subiu, foi aos céus, né? Ele libertou todo homem cativo, né? Que ele comprou com o sangue dele, é claro, né? E então, fazendo isso, ele não só libertou aquele homem, mas também entregou dons àquele homem. E não é o Espírito Santo, tá falando de Cristo. E quais são os dons que Cristo entregou para sua igreja? Os ministérios, né? Então, Jesus Cristo deixou 5 ministérios para a sua igreja, para que ela haja em unidade, para que ela cresça em perfeição, né? Para que ela se expanda, mas com perfeição, não com desordem, né? Mas que ela vá evoluindo, né? Vai se aperfeiçoando, né? Os santos vão se aperfeiçoando e vão crescendo, né? E o que Cristo fez então? Deixou ministérios. Então ele deixou um ministério de apóstolo, deixou um ministério de pastor, deixou um ministério de mestre, deixou um ministério de evangelista, deixou um ministério ali de profeta. Todos os 5 ministérios visam ao quê? Ao aperfeiçoamento da igreja, né? Então é uma igreja perfeita, uma igreja que está em unidade, num só espírito, né? Num só propósito, né? Num só entendimento. Todos esses ministérios que Cristo deixou, ele exerceu na terra. Tá? Cristo, ele era apóstolo. Cristo, ele era mestre, né? Ele é mestre, né? Ele profeta também Cristo, pastor também Cristo, né? Evangelista também Cristo. Então tudo que ele exerceu aqui na terra, tudo que ele fez aqui na terra, tudo que ele fez durante a caminhada dele aqui, ele nos deu esses dons também para que a gente continue o trabalho dele. Né? Então, para continuar o trabalho dele, ele deu o dom, por exemplo, para alguém, o dom de mestre, para ensinar como ele ensinava. É nesse nível, não é um dom de mestre de você estudar teologia e entender, não é isso. É um dom diferente, é um dom que o homem não pode buscar, mas é Cristo que nos escolhe, sabe? Não é igual o dom espiritual. O dom do Espírito Santo, a gente pode orar para pedir. Eu posso, gente, espera só um instante. A palavra de Deus diz que eu posso orar pedindo dons, né? Então eu posso orar e pedir o dom de profecia, dom de cura, né? Dom de línguas, dom de intérprete. Eu posso orar pedindo. Ministério não.
Ministério a gente não ora pedindo, porque quem escolhe é Cristo. Então não sou eu que escolho o ministério que eu vou receber. É Cristo que me escolheu. É nesse sentido, entende? E quando ele escolhe você, você desempenha como ele desempenhava aqui. Então você vai ser um apóstolo como ele era. Você vai ser um pastor como ele era. Você vai ser um evangelista como ele era, né? Você vai ser um mestre como ele era, né? Um profeta como ele era aqui na terra, né? Então a gente recebe esse ministério de Cristo, mas é Cristo quem nos escolhe, não somos nós que definimos, né? Qual ministério a gente vai receber. E ele escolhe conforme o dom da graça, né? Ele olha lá o corpo dele e sente que aquela pessoa tem que ser levantada como mestre. E ele dá para ela o ministério de mestre, entende? Mas o correto, né, o certo, é que na igreja tenham todos esses 5 ministérios para ela ir trabalhando, porque ela vai se aperfeiçoando nos 5 ministérios, não é só no ministério de pastor, não é só no ministério de mestre, né? A gente vai entender qual a diferença de cada ministério, tá? Então, no versículo 11 a 14 diz isso, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vistas, aqui ó, a gente vê claramente qual que é o objetivo do ministério, né? Então, Cristo, segundo a vontade dele, ele escolhe dentro do corpo dele quem ele quer que seja mestre, quem ele quer que seja apóstolo, né? Quem ele quer que seja evangelista, ele escolhe, né? Então, para que ele separa todos esses ministérios? Aqui diz claramente, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos esses ministérios, eles têm que trabalhar para fazer com que o corpo de Cristo cresça, não somente cresça em tamanho, mas cresça em força, sabe? Não, por exemplo, não adianta só uma pessoa, por exemplo, que está se empenhando, né, em ficar mais forte e a pessoa só come mais, né? Não adianta, né? Mas você precisa fazer músculo também, né? Fazer musculação. E é nesse sentido. Então, edificar o corpo de Cristo. Não só expandir o corpo de Cristo, não só tornar ele maior, não só alcançar mais pessoas, mas aquele que já está ali, fazer com que ele seja mais forte, né? Com que ele cresça espiritualmente, né? E não só isso, diz aqui também, a perfeita varonilidade, né? Para a medida da estatura... Peraí que eu acho que eu pulei um versículo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Existem algumas pessoas que questionam, por exemplo, né? Ah, hoje não existe mais apóstolo. Né? Algumas pessoas falam, hoje não existe mais apóstolo. Hoje não existe mais profeta. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Aqui está deixando muito claro que existe. Aqui está deixando bem claro que Jesus Cristo escolhe dentro do seu corpo pessoas para serem esses 5 ministérios, né? Cada pessoa vai ser um ministério ou mais. A gente vai ver que pode acumular ministérios, né? É conforme a vontade de Cristo. Então, aqui é Cristo quem escolhe, né? E para quê, né? Para que a igreja cresça em perfeição, né? Ela seja perfeita, a igreja seja completa, perfeita, né? Até quando? Até quando que vai vir, né? Esse dom? Até quando que vai ficar tendo essa disponibilidade de ministérios? Aqui diz, até que a gente chegue numa unidade de fé. Ou seja, até que todo mundo tenha a mesma fé. Então, esse corpo, né, esse ministério, esses 5 ministérios, eles têm que trabalhar dentro da igreja, têm que trabalhar dentro do corpo de Cristo, até que todo o corpo de Cristo seja, né, de uma só fé, estejam na mesma unidade, o mesmo nível de fé, né? Às vezes a gente observa tem uma fé mais fraca, uma fé mais forte, né? Não, a gente tem que trabalhar até que todos cheguem no mesmo nível de fé, né, no mesmo equilíbrio de fé, isso que diz aqui. E não só a unidade de fé, diz aqui, mas também do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, até que a igreja tenha um pleno conhecimento de quem é Deus e de quem é Cristo. Então não adianta eu saber pela metade, né? Não adianta eu conhecer uma parte da Bíblia, é isso que está dizendo aqui. Esses ministérios devem funcionar até que haja um pleno conhecimento de quem é Deus e de quem é Jesus Cristo. Então não vai parar até que todo mundo saiba quem realmente é Deus e quem realmente é Jesus Cristo. Não um pedaço, né? Não um pedaço só de quem ele é,
mas um pleno conhecimento, ele completamente, né? Ele por completo, né? Aí aqui continua Paulo falando. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então aqui ele está explicando por que Cristo fez isso, né? Cristo subiu, deixou aqui o seu corpo, deixou aqui a sua igreja, e o Santo Espírito de Deus está aqui também. Mas o que acontece, gente? Vamos parar para pensar de uma forma lógica, né? Tem toda a lógica do mundo isso. Cristo subiu, deixou aqui o seu corpo, a sua igreja. E conosco está o Espírito Santo, que é o único. Então, o mesmo Espírito que está dentro de mim está dentro de você. E esse Espírito, né, nos dá poderes espirituais, né? Nos dá coisas espirituais, né? Então, imagina a desordem que seria, né? Todo mundo com dons espirituais, né? O Espírito Santo traz sobre nós, né, o dom de profetizar, vários dons, o Espírito Santo, né? Imagina a desordem que seria, todo mundo com o Espírito Santo, né? E todo mundo quer falar ao mesmo tempo, todo mundo quer profetizar ao mesmo tempo, todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque todo mundo tem o mesmo Espírito dentro de si. Mas não, aí Cristo fala que então, a verdade é que se Cristo não tivesse deixado esses ministérios para aperfeiçoar a sua igreja ia ser igual um monte de meninos perdidos sem saber para onde ia, porque tá todo mundo com o mesmo espírito, mas ninguém sabe o que fazer, né, para ficar em ordem. Então por isso que são levantados esses ministérios, para que coloque a igreja em ordem, em perfeição, né, porque senão vai ficar todo mundo doido, né, eu profetizo, não, né, todo tem o mesmo espírito que você, né, então não, precisa ter uma ordem, né. Então aqui diz isso, né, para que a gente não seja mais como meninos, que não sabe o que faz. Então a gente vai ser guiado certinho por esses ministérios, né? Então esses ministérios vão guiar a gente certinho para a perfeição dentro do corpo de Cristo, né? Eu sei que eu sou um membro, cada um é um membro dentro do corpo de Cristo, né? Mas assim, o braço precisa saber o que ele vai fazer, né? Ele precisa se achar ali dentro do corpo, né? Imagina meu braço achar que ele é a perna e quer sair andando com o braço no chão. Então ele precisa saber o que ele é, né? E quem é que ajuda o corpo? São esses ministérios, os 5 ministérios. Cada um tem uma função, a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse é o objetivo deles organizarem a igreja, né? Para não virar uma bagunça, né? Então aqui continua, para que não sejam mais como meninos agitados de um lado para o outro, sem saber para onde vai. Imagina, tá todo mundo com o Espírito Santo dentro de si, eu tenho o mesmo Espírito, eu falo uma coisa, eu falo, não, porque assim, o Espírito Santo hoje é a nossa lei, né? A lei está escrita dentro de nós somos a carta viva, né? Então hoje dentro de mim há um Espírito Santo que diz o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, né? O que Deus quer que eu faça, o que Deus não quer que eu faça. Então, se não tiver um ministério, né, que aperfeiçoe sua igreja, que aperfeiçoe ali os membros da igreja, né, vai começar, uma pessoa vai falar, não, isso é certo. A outra vai falar, não, isso é errado, né, e vai virar uma bagunça, né, vai um para um lado, um para o outro, vai virar uma coisa ali, né. Então, por isso são levantados esses ministérios. E aqui, então, continua. Para que vocês não sejam agitados, levados de um lado para o outro, né, por qualquer vento de doutrina, né, para que não chegue qualquer pessoa e ensine qualquer coisa. Então Deus levanta esse ministério. Então você não vai acreditar em qualquer bobagem que falem para você, né? Então aqui esses ministérios que Cristo levanta, não é baseado em teologia, não é baseado em diploma. É baseado num dom que Cristo te deu. Cristo te escolheu para ter aquele dom, né? Independente de você ter qualquer curso, qualquer diploma, mas Cristo derramou sobre você aquele ministério. E aí está falando aqui, por quê? Qual é o intuito de Cristo? Para que vocês não sejam mais enganados. Então eu levantei um apóstolo, levantei dentro da minha igreja profeta, levantei dentro da minha igreja mestres da palavra, levantei na minha igreja pastor, levantei evangelista, para quê? Para ninguém mais que ninguém mais engane vocês. Então essa pessoa que foi escolhida por Jesus Cristo e tem um ministério, ela que tem essa incumbência de guiar a igreja para a perfeição, para que eles não se percam em qualquer doutrina falada, né? Então, o mestre vai ensinar perfeitamente, né, o que a palavra de Deus diz, né? Porque senão muitas religiões, né, pagãs, né, muita heresia é formada de versículos bíblicos. A gente vê a maioria das religiões que não são bíblicas, não tem nada a ver com a Bíblia,
são fundamentadas em versículos soltos bíblicos, né? Então, se você pega uma passagem bíblica que você não conhece, não tem um fundamento, não conhece verdadeiramente aquilo, você destrói todo o evangelho, né? Você começa a adorar outra coisa, que não é Deus. E é isso que está falando aqui. Então, são levantadas pessoas para ajudar, né? Para que a igreja não se perca, porque senão a igreja realmente vai virar uma bagunça, né? Então, aqui continua no versículo 15 a 16, né? Leu só o finalzinho do 14, a gente vai pro 15. Para que não mais vocês sejam como meninos, agitados de um lado pro outro, né? Ao redor, por todo vento de doutrina. O que vem para você e fala, você acredita. Uma hora você crê na ressurreição de Cristo, outra hora você já não crê mais. Uma hora você crê no reino milenário, outra hora você já não crê mais, né? Então é nesse sentido, não, agora Cristo não vai deixar que isso aconteça com a igreja dele, com o corpo dele, porque ele vai levantar ministérios que devem guiar a igreja dele à perfeição. Então aqui continua, né? E essas mentiras todas que são criadas é a artimanha de homem, né? Pela astúcia daqueles que induzem o povo a erro, né? Ficam ensinando errado, né? A teologia em si, por mais que você estude tanto, não lhe dá um ministério de mestre, né? Você pode ter o conhecimento, né? Conhecimento é uma coisa, mas a gente vai ver que o ministério de mestre é diferente de conhecimento. A gente vai entender isso, né? Uma coisa é a pessoa ter conhecimento, outra coisa é ela ter o dom, o ministério de mestre, né? É diferente. Versículo 15 a 16 continua. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo é, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Então é isso. Esses ministérios servem para auxiliar o corpo, né, a ficar bem ajustado, a ficar correto, perfeito, né, a não andar todo doido, né. Então esses ministérios vão levantar como um firmamento para que o corpo ande reto, né? Para que não seja uma coisa capengando, né? Então é nesse sentido. Então aqui continua. Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Aqui é muito importante. Cada parte tem que cooperar. Porque senão vai ficar muito pesado, né? Então, cada um recebeu um dom ministerial. Cada um recebeu um dom ministerial, né? Pelo menos o ministério de evangelista você tem. Você pode não ter os outros ministérios. De evangelista, Jesus Cristo deixou para todo mundo. Todo mundo tem ministério de evangelista. Então, de evangelista você tem, né? Então, você pode não ter recebido outros, mas esse sim, né? Então, tem que ter um pleno funcionamento ali, né? E uma cooperação. Eu recebi um dom, né, que é para o aperfeiçoamento da igreja, mas eu guardei no meu bolso. Não pode. A gente tem que usar o dom que a gente recebeu, o ministério que a gente recebeu, para que haja, né, ali um crescimento do corpo. A gente tem que cooperar com aquilo que Deus, Cristo nos deu, né? Então aqui continua, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor, né? Deixa eu ler de novo, versículo 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça. Gente, deixa eu virar aqui um pouquinho, que tá tão quente aqui. Ver se vem um vento pra mim. Pronto. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Então é toda lógica, né? Então o corpo todo junto, cada um fazendo a sua parte, eles vão trabalhar bem e vão andar em pleno funcionamento e a igreja vai funcionar, né? A igreja vai funcionar. Então é assim que está dizendo, né? O correto era em toda igreja ter isso, ter apóstolo, profeta, pastor, porque cada um tem uma função diferente, né? Mestre, evangelista, né? Deveria ter todos esses ministérios dentro da igreja, porque cada um tem uma função, né? Agora eu vou ler mais um capítulo aqui e alguns versículos e a gente já começa a falar sobre os ministérios, tá bom? Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 ao 31. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Por acaso são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? Não. Todos têm o dom de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Interpretam-na todos? Não.
Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, uma coisa importante, né? Primeira coisa, há uma diferença entre ministério e dom espiritual, né? O ministério, a gente pode orar o quanto a gente quiser, não é a gente que pede, né? Não é a gente que escolhe o ministério. Ah, eu quero tanto ser apóstolo. Não sou eu que escolho o ministério, mas é Cristo quem me escolhe para o ministério. Então, Cristo vai me chamar para aquele ministério, né? E é assim que funciona. Agora, dons espirituais, eu posso orar, né? Eu não tenho dom de cura, nunca manifestei dom de cura, é um dom espiritual. Vou orar. Então, eu recebo. A palavra de Deus diz que se eu orar, eu recebo. Então, é diferente. Mas se eu orar pedindo o dom de mestre, né? Pela misericórdia, né, Jesus Cristo, pode ser que depois acabe derramando sobre mim esse ministério, né, mas segundo a vontade dele, não a minha, né, porque vai ser útil para ele, para o corpo dele, né, mas não porque eu tô pedindo, né, isso que a palavra de Deus diz. Então agora a gente vai falar sobre eles, tá bom? Então a gente vai falar sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos começar por apóstolos, então. O que são apóstolos, né? Jesus Cristo era um apóstolo. Apóstolos são pessoas que elas são enviadas por Deus para uma missão. Qual é a missão? De pregar os fundamentos do evangelho. Então, por exemplo, essa pessoa, geralmente, apóstolos trabalham em uma expansão de gente, por exemplo, trabalha normalmente com mais de uma nação, por exemplo. Né? Então, o que um apóstolo faz? Sabe aquela coisa que a gente chama de missionário, né? Missão, sai para missão? É bem apóstolo isso, né? Então, o que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que sai, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, a pessoa sai e começa a pregar na África, em um lugar ali, né, que as pessoas não conhecem bem a palavra de Deus, tá deturpada ali a coisa, né, tudo. Então essa pessoa começa a pregar lá. Pregar o quê, gente? O fundamento. Ela vai pregar a base do evangelho. Só que ela não vai ficar lá. Ela vai pregar lá e vai para outros lugares. Porque qual que é a função dela? A função dela é abrir. Mas a função dela não é ficar. Entende? Ela não é um pastor, por exemplo. Não é um pastor que para e fica no lugar e cuida das ovelhas, entende? Não. Por exemplo, o apóstolo Paulo, vamos pensar. Ele não parava, ficava no lugar cuidando das ovelhas, entende? Ele não era um pastor. O apóstolo Paulo, ele era o quê? Apóstolo, evangelista e mestre. Ele era esses três. Então, ele ia para o lugar. Naquele lugar, às vezes até tinham ouvido falar de Cristo ali, do evangelho de Cristo ali, mas ouviram falar errado. Então, ele começa a falar sobre os fundamentos do evangelho de Cristo ali, e começa a fundamentar ali, né, o evangelho de Cristo. E aquelas pessoas começam a receber aquela fundamentação toda, né? Aí então ali se abre uma igreja, entendeu? Então ali se abriu, né, não igreja, a gente está tão acostumado a ouvir falar em igreja como prédio, né? Não é nesse sentido que eu tô falando, mas eu tô falando no sentido de pessoas que realmente começaram a fazer parte do corpo de Cristo, né? Então é nesse sentido. Então, por exemplo, um apóstolo, a pessoa foi lá para a África, né? A pessoa foi lá para a África, chegou lá na África, tem um lugar lá que tá tendo uma perversão, estão ensinando errado lá a palavra de Deus. Ela chega lá e ensina os fundamentos, gente, as coisas básicas. Ela não vai ler a Bíblia inteira, entendeu? O apóstolo não faz isso. Ele não vai ler a Bíblia inteira e explicar a Bíblia inteira. Isso quem faz é o mestre. Mas o que o apóstolo vai fazer? Mas o apóstolo é mestre também, porque ele vai ensinar os fundamentos, então ele tem que ser mestre para ensinar os fundamentos, né? Então, ele chega lá e ele vai falar os fundamentos, né? O que é fundamental, né? Basta eu só crer? Não basta eu só crer. Eu tenho que renascer, eu tenho que sepultar meu eu anterior, eu tenho que mudar minha mente, eu tenho que ser uma nova criatura, né? Quem é apóstolo é quem prega isso, né? Vai num lugar e começa a pregar os fundamentos. Você precisa ter uma mudança de mente, você precisa obedecer. Ele não vai pregar só sobre salvação, a gente vai ver já daqui a pouco a diferença para o evangelista, né? Então o apóstolo faz o quê? Ele vai e ele ensina os fundamentos. Sabe aquela pessoa que vai e coloca a base? Né? Por isso que o apóstolo vem primeiro. Ele fala que o apóstolo vem em primeiro lugar, profeta em segundo e em terceiro mestre. A gente vai entender. Então, porque assim, ele vai e colocou a base, colocou o fundamento, né? Então, o que ele colocou de fundamento não vai ser arrancado.
Você recebeu o fundamento, você recebeu a raiz, a base, você está enraizada. Você pode não conhecer a Bíblia inteira, mas assim, o fundamento você conheceu. Aquilo não vai ser roubado de você, né? Quem faz isso? Um apóstolo. Né? O apóstolo chega lá no lugar, ensina os fundamentos do Evangelho de Cristo, né? E então aquelas pessoas recebem aquele fundamento que ele ensinou, né? E então ele vai embora, ele vai para outro lugar, entendeu? Ele não fica parado lá cuidando da igreja como pastor, não. Porque ele tem uma missão, sabe, um projeto, são projetos assim, são missões que ele tem que ir abrindo, entendeu? Ele vai nos lugares abrindo, né? Mas a função dele é essa, é ele abrir, ele criar a base, ele vai nos lugares, cria a base, fundamenta e abriu e vai para outro, cria a base, fundamenta e abriu e vai para outro. Essa é a função de apóstolo, né? O apóstolo faz isso, né? O apóstolo é quem recebeu ordens de quem, tá? Agora eu vou falar. Às vezes, por exemplo, a gente tá dentro de um prédio religioso, né? E às vezes o pastor lá desse prédio me mandou ir lá para Bolívia, por exemplo, para eu abrir lá uma igreja e fundamentar lá, começar a pregar a palavra. Eu sou apóstolo? Não. Porque quem foi que me mandou ir para Bolívia? Foi o pastor, não foi Deus, né? Agora, esse chamado aqui, quem dá esse dom aqui, né, é o próprio Cristo. Então, sabe aquele tipo de pessoa, por exemplo, que tá na sua casa, de repente vem para ela, vou para África. Aí a pessoa foi para África e começou a pregar ali a palavra, abriu igreja, ela falou, aqui já foi, vou para outro lugar, sabe? E vai abrindo fundamentos. Isso é um apóstolo, essa pessoa é um apóstolo, né? É nesse nível, tá? A gente já vai falar mais, tá? Mas eu acho que deu para entender, né, do jeito que eu expliquei, né? Paulo é muito claro, por exemplo, Paulo é um apóstolo. E era um apóstolo que ele não esteve com Cristo, não foi escolhido por Cristo em vida, né? Quando Cristo estava ali vivo como homem, né? Claro que Cristo ainda vive, mas não estava ali, né? Foi depois, né, da ressurreição de Cristo. E Paulo era um apóstolo, né? Então, quem escolhe é Cristo. Cristo nos separa como apóstolo, né? Então, o apóstolo, por exemplo, era Paulo. Paulo era um apóstolo, porque Paulo ia nos lugares, ele não ficava no lugar o tempo todo pregando, né? A pessoa já entendeu o fundamento, eu vou continuar lá, terminando de explicar a palavra inteira. Não, ele não ficava. Então ele ia para lá, deu o fundamento, a pessoa recebeu, a pessoa entendeu, pronto, eu vou para outro lugar. Expliquei o fundamento, a pessoa entendeu, recebeu, vou para outro lugar, né? E assim vai indo nos lugares, né? Assim era Paulo, Pedro, todos os apóstolos, né? Então eles iam no lugar, eles não abriam a igreja e ficavam lá na igreja, né? Como pastor da igreja. Não. Eles entravam, davam o fundamento, né? Toda a base da doutrina, da sã doutrina, né? E então eles entenderam? Estão começando a entender? Então eu vou, né? Às vezes eles até auxiliavam por cartas, né? A gente vê. Então eles davam um auxílio ali, né? Então davam um auxílio depois, mas eles não estavam ali, sabe? Como pastor que tem que estar ali junto. Não, não era. Então isso é um apóstolo, tá? Então profetas. Vamos falar o que são profetas agora, né? A gente já vai ler, tá? Vários versículos que falem sobre cada um desses, vários capítulos, tá? Mas eu só vou explicar agora rapidinho cada um deles pra gente entender. Profeta. Profeta, gente, é diferente de profetizar. Nem todo mundo que profetiza é profeta. A gente vê muita confusão hoje em dia, né? Fala, olha, é profeta. Não, não é profeta, tá? Profetizar não significa que a pessoa é profeta, né? E outra, o dom do Espírito Santo de profecia também não é ser profeta. Se a gente manifesta o dom do Espírito Santo de profecia, não significa que eu sou profeta, não. Não significa um ministério de profeta, não. É diferente, né? O ministério de profeta de eu profetizar ou de eu ter o dom de profecia, né? O dom de profecia é voltado ao quê, né? A consolar, edificar, né? E exortar a igreja. Então, eu tô dentro da igreja, o dom do Espírito Santo de profecia, né? Tem um membro ali que tá capenga, tem um membro ali que tá muito triste, aconteceu algo pessoal na vida dele e ele tá pensando em cometer uma loucura. Vai acontecer algo ali que vai interferir no mundo espiritual, no reino de Deus, entende? Então, o Espírito Santo me dá um dom ali e eu vou falar com essa pessoa e eu sou usada com o dom de profecia e eu consolo, edifico e exorto aquela pessoa falando algo que eu não sei da vida dela. E ela vai falar, nossa, caramba, como que você sabe, né? É o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo me fez falar com aquela pessoa a coisa certa, na hora certa, né? Que ela precisava ouvir. Isso é o dom do Espírito Santo. Não é ministério de profeta.
Profetizar, mesma coisa, né? O Espírito Santo, a palavra de Deus diz, né? Os seus filhos profetizarão, né? Então o Espírito Santo nos dá esse dom de profetizar. Ainda que não seja o dom espiritual de profecia, né? Porque é para a expansão do reino de Deus. Mas no Espírito Santo eu tenho o dom de profetizar. Então eu posso manifestar um dom de profetizar aqui por causa do Espírito Santo que habita dentro de mim. Porque ele me faz profetizar, esse Espírito Santo que habita dentro de mim. Sou profeta? Não. Não significa que eu sou profeta, é isso. O que é o ministério de profeta? A gente tem que pensar uma coisa, gente. São 5 ministérios que Cristo levanta para aperfeiçoar a sua igreja. Então, o que esses 5 ministérios vão ter que fazer? Tem que ter a ver com a sua igreja, tem que ver com o aperfeiçoamento da igreja. Então, tem que ter essa visão, né? Então, o que é profeta, ministério de profeta? Gente, ministério de profeta é que nem aqueles profetas lá do Antigo Testamento. É a pessoa que recebe um ministério de Cristo, onde essa pessoa chega, né, e fala para a igreja: olha, vocês estão errando nisso, 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 nisso. Se vocês não se arrependerem nisso, 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 vocês vão perder a salvação de vocês nisso, 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 nisso. E vocês precisam mudar. Vocês precisam fazer assim. Isso é ser profeta. Isso é o dom de profeta. Precisa ter um profeta desse na igreja. É isso que está falando. Para o corpo funcionar perfeitamente, precisa ter uma pessoa assim, para mostrar que a igreja está errada, quando ela está errada, né? A paz, João, amém, amém. Então, precisa ter um ministério para mostrar que a igreja está errada, porque às vezes, né, a igreja não está percebendo que ela está errada, né? Então a igreja está ali, né, toda reunida, mas estão errando, estão pecando, estão cometendo um erro muito grave. Então é levantado um ministério de profeta para trazer uma mensagem para essa igreja. Ou vocês se arrependem, ou vocês mudam, porque o que vocês estão fazendo é errado, vocês vão perder a salvação de vocês. Isso é um profeta, né? Então a gente já está vendo 2 coisas importantes que tem que ter no corpo de Cristo. No corpo de Cristo tem que ter o ministério do fundamento. Aquele que vai jogar a base, criar a base para outro vir depois, né? E continuar, né? Depois outros ministérios têm que vir continuar ali, né? Mas o apóstolo ele vai jogar a base. Então ele jogou a base ali, criou a igreja, né? A pessoa creu ali, abriu aquela igreja. Então tem que chegar os outros ministérios. Para quê? Para aquela igreja não cair. Então tem que ficar ali o ministério de profeta, para aquela igreja que foi aberta não se desviar. Tem que ficar ali o ministério de mestre para ensinar a palavra para aquele povo. Tem que ficar o ministério de evangelista. Tem que ficar ali o ministério de pastor. Então os outros ministérios vão ficando, né? O apóstolo não. Ele chegou, deu a base, né? Ele vai para outro lugar. Mas os outros 4 ministérios, eles precisam ficar. Então, toda igreja precisa ter um profeta, né? Mas profeta, hoje a gente tem a mania de achar que profeta é só aquele que fala: olha, daqui a 1 ano a gente vai estar num prédio maior. Olha, daqui a 1 ano a gente vai estar, né? A gente acha que profeta é isso, né? Não é isso que a palavra de Deus diz, gente. A gente tem que pensar na lógica, assim. O que Cristo quer? O que vai edificar a igreja, né? Essa mensagem? Não. O que vai aperfeiçoar a igreja como uma unidade? Eu falar que ela vai para um prédio maior? Não, isso não é profeta. Isso é profetizar. A pessoa pode estar até profetizando, mas ela não é profeta. Não é profeta. Ela pode estar profetizando até, se for, né? Às vezes Deus tocou ela para ela falar. Isso é uma profecia, ela está profetizando, mas ela não é profeta. Né? Profeta é aquele que vai falar uma mensagem de Deus voltada ao aperfeiçoamento, isso mesmo, João, ao aperfeiçoamento da igreja. Então, assim, eu falar que essa igreja, esse prédio hoje vai aumentar, a gente vai para um lugar maior, isso vai aperfeiçoar a igreja? Isso vai fazer a igreja ficar uma unidade só? Isso vai mudar o quê? Não! Então isso não é profeta. Profeta é todo aquele que traz uma mensagem de Deus para fazer com que a igreja entre num aperfeiçoamento, ela fique perfeita, ela ande perfeitinha, perfeitinha, né? E em unidade, né? Sejam todos iguais ali, não haja diferença, né? Então que sejam uma unidade só, um espírito só, né? Um corpo só, nesse sentido. Então o profeta é aquele que levanta e guia o povo, né? Então ele vai guiar a igreja. Então o profeta, ele vai ver, por exemplo, que a igreja está capengando. Então ele fala: gente, vocês estão errando em tal preceito da lei.
Vocês estão descumprindo, vocês estão deixando Deus de lado por causa de tal coisa, né? Então, esse é o profeta. E toda igreja precisa ter esse profeta, porque ele é que vai conduzir a igreja a Deus verdadeiramente para que ela não se destrua, né? Para que ela continue em perfeição ali. Então, esse é o profeta. Evangelistas, né? A gente já vai ler cada um, tá bom? Nos capítulos, versículos, eu vou falar com mais detalhes sobre cada um. Evangelistas, o que são evangelistas? Todo mundo é evangelista, né? Jesus Cristo deu a todo mundo esse chamado. Todo mundo tem essa vocação. Não há quem não tenha. Se você recebeu Cristo, você tem essa vocação de evangelista. O que é ser evangelista? É ensinar a Bíblia inteira? Não. Evangelista não ensina a Bíblia inteira, gente. Não tem dom de ensinar a Bíblia inteira, não. Isso é mestre. O que é evangelista? Tem o dom de falar sobre os fundamentos da Bíblia? Não. Evangelista não fala sobre o fundamento da Bíblia. Quem fala sobre o fundamento do Evangelho? Apóstolo. Né? Quem cria os fundamentos ali do Evangelho fala para a igreja é quem? Apóstolo. Apóstolo e profeta. Profeta também, porque ele aponta, vocês estão ferindo o fundamento. Então ele está criando ali fundamento também o profeta. Mas evangelista não. O que evangelista faz? Prega a salvação. Então, o foco do evangelista é o quê? Pregar a salvação. É isso que ele faz, gente. Evangelista é isso. É ir e falar sobre a salvação. Mensagem da salvação. Só. Isso é ser evangelista, tá? Não é ensinar a Bíblia inteira, não é falar sobre os fundamentos, né? É falar sobre a salvação. A única forma como você vai ser salvo. Isso é ser um evangelista. Pregar a salvação. Pastores, né? O que são pastores, né? É quem ensina a Bíblia, né? Não, isso é mestre. É quem fala sobre os fundamentos? Não, isso é apóstolo. É quem fala sobre a salvação? Isso é evangelista. O que são pastores? Gente, é muito simples assim. É quem conduz as ovelhas para o pasto. Jesus Cristo é o nosso aprisco. Jesus Cristo é o nosso pasto. Entende? A palavra de Deus diz isso. Jesus Cristo é o nosso pasto. Nesse pasto nós vamos ter sombra, água fresca, entendeu? Vamos ter tudo de bom nesse pasto, né? Então, qual é a função do pastor? Conduzir a ovelha até esse pasto. Ou seja, o pastor, gente, é como um pastor mesmo, tá? Vamos imaginar um pastor de verdade, né? Um pastor literalmente falando. Ele tá lá com as ovelhas dele, né? Então esse pastor, as ovelhas não tem noção para onde que é a água, né? E ele tem que fazer o quê? Conduzir essas ovelhas até onde há água para elas beberem, né? Porque elas estão com sede. Essas ovelhas está muito quente, está sol, elas querem uma sombra. Ele vai ter que conduzir essas ovelhas até a sombra, né? Então, outra coisa importante. Quando vier um lobo, né? Quem é que tem que afastar esses lobos? O pastor, né? Mas, gente, quando eu digo lobo, não é lobo espiritual, né? Às vezes a gente, eu vou falar até sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam achando que precisa de um pastor para ter proteção espiritual. Não é isso que a palavra de Deus diz. Gente, falar isso seria a palavra de Deus se contradizer, porque a palavra de Deus inteira nos diz que a proteção de Deus nos basta. Então, dizer que nós estamos condicionados à proteção de um homem é anular a proteção de Deus. A palavra de Deus não fala isso. O que a palavra de Deus diz é o seguinte: a função do pastor é não deixar com que as suas ovelhas se percam, né? É essa a função do pastor. Então, trazendo agora assim para a realidade, né? O que é a função do pastor? A função do pastor é aquela pessoa levantada, um ministério levantado, aquela pessoa foi levantada e essa pessoa ela tem que guiar aquele povo. Então, por exemplo, ela vai guiar aquele povo e vai falar, por exemplo, que aquilo que ela está sendo orientada a fazer, né? Não é uma ovelha que está orientando ela, é um lobo, está querendo que ela erre, né? Então, por exemplo, a pessoa foi orientada sobre uma doutrina falsa, né? Foi uma doutrina falsa, ela foi doutrinada ali, foi falar sobre uma doutrina falsa e ela começou a ficar em dúvida, né, daquela doutrina falsa. Qual que é a função do pastor? Ele fala, olha, não, isso é falso, a palavra de Deus não diz isso, não vá nisso, né? Não vá nesse entendimento, porque ele tem que proteger aquela ovelha do lobo. Quem é o lobo? Esse falso doutrinador que está entrando, tentando roubar a ovelha dele, tirar ela do aprisco de Cristo, tirar ela do pasto de Cristo, né? E levar ela para outro pasto.
pasto. Então ele tem que pedir isso, que as pessoas venham tentar roubar, ou por falsa doutrina, ou por seja lá o que for, que venham tentar roubar as ovelhas que estão no pasto de Cristo. É essa a função do pastor, né? Então o pastor, ele tem que ter cuidado com as suas ovelhas, ele tem que ver como é que suas ovelhas estão, ele tem que ligar para suas ovelhas, né? Perguntar para suas ovelhas o que está acontecendo com elas, para saber se elas estão sendo roubadas por algum lobo, se tem algum lobo tentando enganar elas. Ele tem que ter esse contato direto, tem que ter esse carinho com as ovelhas, né? Então tem que ser um contato direto, um contato cuidadoso ali, né? De saber como que aquelas ovelhas estão e assim, apacentar as ovelhas. Então assim, a ovelha tá perturbada, ele tem que ir acalmar aquela ovelha, né? É a função de um pastor mesmo, gente. A gente imagina a função de pastor, é a função de pastor literal, né? Um pastor mesmo de ovelha, de animais. É o que é o pastor realmente de pessoas, tá? Essa é a função do pastor. Mas infelizmente hoje em dia a gente vê que as ovelhas é que orientam o pastor, né? As ovelhas é que vão acalmar o pastor, né? Apacentar o pastor, tá? Nessa situação. Mas não é assim. É o contrário que é para ser feito, né? Gente, não é doído, entende? Quando é um ministério verdadeiro, não é doído. A pessoa tem esse dom. Não é, porque assim, às vezes a gente pensa, né, pode ser, nossa, vai ficar ouvindo o problema dos outros, vai ter que ficar indo atrás das pessoas, ver como que elas estão, né, mas não, gente, aqui a gente tá falando de um ministério. A gente está falando de algo que foi dado que não é pesado. A pessoa tem o dom, sai tão simples da pessoa que não dói, entendeu? Então ela tem esse cuidado porque é o ministério que foi dado a ela, né? O problema é que hoje muitas pessoas se levantam como pastor e não receberam esse ministério. E por isso que abandonam suas ovelhas. Porque o verdadeiro pastor não abandona a sua ovelha, né? O verdadeiro pastor dá vida para a sua ovelha. Então ele tem que realmente ficar atendendo de madrugada, sabe? A sua ovelha, tem que perguntar como a ovelha tá, trazer para perto a ovelha, não é ficar cuidando, olhando de longe, porque aí vem um lobo, mata a ovelha, até ele correr e chegar perto da ovelha não dá tempo, né? Essa é a função do pastor, mas hoje em dia a gente vê realmente que mudou tudo, né? Mudou tudo e a ovelha que cuida do pastor, né? Hoje tá nesse sentido, mas é errado, né? E tudo isso a gente lembra que é para quê? Para o perfeito funcionamento da igreja. Por isso que essas pessoas são levantadas, esses ministérios são levantados, né? Mas foi o que eu disse, infelizmente muitas pessoas se levantam sozinhas. Então, eu decidi, meu sonho é abrir uma igreja e virar pastora, né? Eu recebi esse ministério? Não, então por isso que não vai dar certo. Eu vou tratar mal minhas ovelhas, porque eu não recebi esse ministério. Eu vou ficar tratando mal minhas ovelhas, por quê? Porque não é meu ministério. Vai pesar para mim. Então, vai ser doloroso para mim, sabe? Vai ser incômodo para mim fazer. Eu vou achar ruim, vou começar a reclamar, porque não é o meu ministério. E tem esse problema, muita gente querendo fazer um ministério que não é o ministério dela, né? E é essa a questão. Então, pastores é isso, né? Pastor é isso, é quem conduz a ovelha, né? Não até Cristo, né? Porque ele já tá em Cristo, mas que ele vai fazer com que aquela pessoa permaneça em Cristo, né? Tem aquele cuidado especial, né? Sabe aquela pessoa assim de saber como que tá a sua vida? Então, são essas pessoas, né? Não é pesado, é isso que Cristo fala. A gente vai ver mais pra frente que Cristo fala isso. Não é pesado se o corpo se dividisse. O certo seria fazer cada um a sua função. Se cada um fizesse a sua função, o pastor ficasse só com esse cuidado de pastor, não ia ser pesado para ele. Outra pessoa ia ensinar a palavra, outra pessoa ia evangelizar, outra pessoa ia ser profeta, por exemplo. Então ele só ia ser pastor, né? Então ele só ia cuidar das ovelhas, mas nada, ele não ia ensinar a palavra, não ia ser pesado, né? Mas o problema é que não faz, cada um não faz o que é seu, né? Então se fizesse, o mestre vai lá e vai ensinar, então chegou a hora do mestre ensinar, mas ele é o pastor, então eu tô com um problema, eu vou falar com o pastor, né? Da minha vida, tal, vou me aconselhar com o pastor. Essa é a função do pastor, né? Mas não é a função também de ser mestre, então eu tinha que focar em ser pastor, entende? É claro que às vezes recebe também o dom de pastor e mestre, né? Não tem problema. Mas para não ficar pesado, o certo era dividir, né? O certo é se dividir, né? Se tem mais pessoas levantadas no ministério, divide, para não ficar pesado para ninguém, senão realmente ninguém aguenta, né? O último agora que eu vou falar por cima, assim, é o dom de mestre. O que é ser mestre, né? O que é ser mestre? É eu estudar teologia, me formar e ter o diploma? Não, isso não é dom de mestre. A pessoa pode estudar, fazer pós,
fazer doutorado, fazer o que for, gente. Isso não dá o dom de mestre, né? O dom de mestre realmente ministerial, né? Isso é algo que Cristo nos dá. Cristo escolhe alguém dentro do seu corpo e entrega para essa pessoa esse dom. Que dom é esse? É eu simplesmente falar para as pessoas o meu conhecimento? Não. Gente, é o nível de ensino que Cristo tinha. Sabe quando, por exemplo, a pessoa fala, as pessoas vão falar, nossa, é verdade, olha, nunca pensei nisso. Caramba, quanta sabedoria. É nesse nível. Isso é um mestre. Quando alguém ensina e ensina desse jeito, aí você pode saber que ali tem um mestre, né? Que tá falando, né? Às vezes você faz alguma pergunta, a pessoa responde a sua pergunta. Você fala, nossa, é verdade, né? Então é isso. Não era isso que Cristo despertava, né? Quando Jesus ensinava na sinagoga, saía ensinando, né? As pessoas ficavam abismadas olhando a Cristo e falavam, nossa, mas de onde vem tanta sabedoria? Meu Deus, olha, é verdade o que ele tá falando. Caía a ficha da pessoa, não caía? Quando ela ouvia, ela era convencida do jeito que foi falado e ela entendia tão claramente algo que parecia tão difícil, né? Então, isso é o dom de mestre. É aquela coisa que você não... É algo difícil de compreender, muito difícil, mas aquela pessoa consegue traduzir aquilo de uma forma tão simples, tão clara, né? E se entende. Isso é o dom de mestre, tá? Então, amém. Às vezes as pessoas ficam falando, né? Ah, mas não precisa ensinar a palavra, porque o Espírito Santo é que nos traz revelação, nos traz entendimento, né? Não sei mais o que. Gente, se Cristo levantou, né? Dentro do seu corpo, ministério de mestre, é porque é necessário. Porque as pessoas, mesmo com o Espírito Santo dentro delas, podem entender errado. E é essa a questão. Não porque tem tanta falsa doutrina aí, porque entenderam errado, né? A pessoa quer entender sozinha, entende errado. Mas se existem pessoas levantadas por Cristo para isso, né? Então, a gente tem que ouvir essas pessoas. E outra, como que a pessoa vai crer se não houver quem pregue, né? Então, por exemplo, o Espírito Santo te dá discernimento sobre a palavra? Dá. Mas e aquele que não recebeu o Espírito Santo? Como que ele vai receber o Espírito Santo se não houver quem explique para ele sobre o Espírito Santo? Então, ele precisa ouvir sobre o Espírito Santo. Isso mesmo, o João está perguntando se pode dizer que o mestre é o ensinador da palavra, isso mesmo. Mas ele não ensina, ele ensina diferente, ele ensina como Cristo ensinava, essa é a diferença. Porque assim, todos esses dons que eu estou falando são dons dados por Cristo. Então, quando você enxerga alguém que foi convocado para esse ministério, você tem que estar enxergando ali Cristo trabalhando, entende? Então, por exemplo, um apóstolo. Quando ele trabalha, ele foi chamado por Cristo para o ministério de apóstolo, você vai ver nele uma manifestação clara de quando Cristo também se manifestou como apóstolo, né? Porque Cristo foi o primeiro apóstolo ali, né? Cristo foi enviado por Deus primeiro. E ele começou a pregar o evangelho, ele começou a dar os fundamentos, ele foi o primeiro apóstolo, né? Então, os demais apóstolos têm que ensinar como ele ensinava. Quando as pessoas começam a ensinar os fundamentos como Cristo ensinava, você fala, é um apóstolo, porque fez como Cristo fazia. É a mesma coisa que eu falo, mestre. Por exemplo, existem muitas pessoas hoje, né, que elas conhecem bem a palavra por estudar teologia, tudo assim, mas quando elas ensinam, sabe, não é como Cristo ensinava. Por exemplo, quando Cristo ensinava de uma forma que a pessoa não só entendia, mas ela recebia a palavra entrava dentro dela e ela mudava. Ela cria, ela acreditava naquilo, entendeu? Essa é a diferença de você ouvir alguém que estudou muito, né, mas não tem um ministério, e a pessoa começa a falar sobre a palavra, né? Você tá até entendendo tudo que a pessoa tá falando, mas você não tá sendo impactado, entende? É diferente. Cristo, ele ensinava e as pessoas eram impactadas com o ensino dele. E as pessoas não saíam com dúvidas do que ele falou, as pessoas entendiam tão claramente que elas saíam e repetiam o que ele falou, entende? Então esse é o dom de mestre. Então agora a gente vai começar a falar de dom por dom, tá? Rapidinho, amém, já vai dar quase 1 hora aqui. Apóstolos, né? Então, primeiro, Jesus era o apóstolo, é o apóstolo, né, de Deus. Onde a gente vê isso? Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Então, ele foi apóstolo. Quem constituiu ele como apóstolo? Deus. Então, ele foi apóstolo. Então, qual que foi o andamento dele como apóstolo? Foi aquilo, criar os fundamentos do evangelho, né? Então, ele ensinou os fundamentos do evangelho como apóstolo, né? Ele não parava em nenhum lugar, ele ficava ensinando em vários lugares os fundamentos, né? Então, é isso. O que Cristo fazia, você tem que ver um apóstolo fazendo. Outra coisa,
Segunda hipótese, segundo critério que eu coloquei aqui. A gente não escolhe ser o ministério que a gente quer ser. É Cristo que nos escolhe, né? Eu não escolho, eu quero ser pastor, eu quero ser mestre, né? Eu quero ser apóstolo. Não sou eu que escolho, é Cristo que me escolhe. Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E o irmão Timóteo. Paulo foi escolhido por Cristo, né? Então não foi ele que se escolheu, é Cristo que escolhe. Atos 1:26, né? E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. O que acontece? Judas morreu, porque traiu Jesus, faltava um apóstolo. O que eles fizeram? Lançaram sorte para ver quem seria o próximo apóstolo. Mas o apóstolo não é escolhido por sorte e nem por desígnio de homens. O apóstolo é escolhido por quem? Por Cristo. Então, por isso que não adianta uma pessoa dentro de um prédio te ungir como apóstolo. Não, quem te levanta como apóstolo é Cristo. Se Cristo não te deu esse ministério, você não tem esse ministério, né? Então, os apóstolos, eles tentaram fazer isso aqui, né? Com Matias, e não funcionou. Você não vê nada aqui que Matias fez, né? Ele não fez nada assim. Não, quem foi escolhido no lugar de Judas? Paulo. Quem foi que escolheu? Cristo. Então é Cristo que escolhe. Romanos 1, versículo 1-6 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outra hora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Então, a gente recebe o apostolado de Cristo, né? E aqui continua, por meio do seu nome, para a obediência por fé. A gente tem que obedecer nosso chamado, a nossa vocação, né? Se Cristo me deu um dom ministerial, eu tenho que exercer esse dom ministerial, não posso guardar ele no bolso. E aqui continua, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Outra coisa que é importante que eu falei, a gente vai agora ver na Bíblia, tá? Que eu expliquei. Os apóstolos ensinam sobre fundamentos, tá? E existem também algumas credenciais para você saber se a pessoa é um apóstolo ou não, que eu já vou ler aqui também e falar para vocês. Tem que ter havido algum milagre na vida dessa pessoa, tem que ter tido sinais na vida da pessoa, sabe? Você tem que ver ali uma união dela com Deus, sabe? Um apóstolo que nunca teve milagre manifestado na sua vida não é apóstolo, porque a credencial do apostolado são sinais, prodígios, milagres, entendeu? Ele tem uma vida de sinais, prodígios e milagres. Por exemplo, Paulo lá, quando foi mordido pela cobra venenosa, entendeu? Aquilo é o quê? Um sinal do apostolado dele, entende? Então, precisa ter isso. Aí no versículo 3, então, no terceiro tópico que eu pus, eu coloquei todos os versículos que falam que o apóstolo ensina os fundamentos, tá bom? Então, a gente vai falar agora, Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Diz assim: assim, já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas sim concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora vem, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, a igreja é edificada aonde? Com base nos fundamentos lançados sobre o apóstolo, tá? Então, a gente vê claramente, o apóstolo vai num lugar, né? E ele lança todos os fundamentos, toda a base, né? Então, ele lançou ali a base no chão. E então, a igreja vai começar a crescer por cima dessa base que o apóstolo lançou, né? Então, ali vai se formar ali, várias pessoas vão começar a crer ali, né? Com base naqueles fundamentos e vai começar a aumentar, né? Com base no quê? Nos fundamentos que ele falou, que o apóstolo falou. Então, aqui continua, né? Não só dos apóstolos, mas profetas. Então, profetas também edificam a igreja com fundamentos. Eles lançam os fundamentos e então a igreja é edificada sobre aquelas palavras básicas que o apóstolo ensina e o profeta ensina, né? Então, aqui continua, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, né? Então, o fundamento o apóstolo dá, mas qual que é o fundamento principal? O que é pedra angular? É o principal, né? O fundamento principal. Qual que é o fundamento principal? Jesus Cristo.
Então, o apóstolo, ele vai falar sobre todos os fundamentos da fé. Você vai ter que ter todos os fundamentos do evangelho, né? Mas o principal deles é Cristo. Você tem que falar sobre a pedra angular. O principal fundamento de uma igreja é o próprio Cristo, né? Se a igreja for montada com base em fundamentos apostólicos, em que não há o fundamento da pedra angular, a igreja vai cair, porque aquele fundamento principal, né? Eu não sei o nome, eu não entendo de construção, mas sabe aquela coluna principal não foi colocada, então vai cair, né? É nesse sentido. Então aqui continua, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, né? Então é isso. O apóstolo ensina fundamentos e o profeta também, né? E o principal fundamento é Jesus, que é a pedra angular. No 2 Pedro 3, 1 e 2 diz também sobre isso, tá? Sobre essa função do apóstolo de pregar os fundamentos para que a igreja cresça sobre a base dos fundamentos que ele pregou. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a mente de vocês esclarecida. Porque para que vocês se recordem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Então a gente vê que os apóstolos e os profetas ensinam a base, né? A base, a sustentação da igreja. O que é a sustentação da igreja? O que é a base? O que é o fundamento? E aqui continua, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, né? Então, se a igreja for fundamentada nessa base do apostolado, de fundamentos do Evangelho de Cristo, sendo a pedra angular Jesus Cristo, né? Ainda que venham escarnecedores, ainda que venham falsos doutrinadores, essa igreja não vai cair, porque ela está sobre a base ali, né, dos fundamentos dos apóstolos, né, e também está ali sobre a base da pedra angular, que é Cristo. Mas, né, para ela não ser, por exemplo, às vezes a igreja pode cair não um fundamento, começa caindo por algo que não é fundamento, né, por alguma palavra ali da Bíblia que não é fundamento, mas que começa a te dar dúvida, né? Então, o que é necessário? Essa igreja precisa ter mestre, né? Então, por isso que é necessário ter todos os ministérios dentro de uma igreja, para que ela não caia, porque senão ela vai cair. Não adianta você só ter fundamento, mas você não ter toda a compreensão da palavra de Deus, porque ainda que você saiba os fundamentos, você pode cair em algum aspecto da palavra de Deus, e isso também é problema, né? Então, da mesma forma, né? Não adianta. Alguém fez uma pergunta, como descobrir o chamado, né, o ministério. Então, você vai observando conforme o que eu vou dizendo aqui, tá? Eu vou falar como foi que eu descobri o meu, tá? Mas você vai observando pelas características que eu tô falando de cada chamada, de cada ministério. É importante para você entender qual é o seu ministério, né? Pelas características você sabe qual é o seu ministério. Então agora, né, diz assim... eu já terminei 2 Pedro 3, 1 e 2. Então, o quarto tópico que eu anotei, antes de terminar o apostolado, eu vou falar mais um pouquinho sobre o apostolado, assim, o que ele faz, né, pra gente ter uma ideia. O quarto tópico que eu anotei foi o selo e as credenciais de um apostolado. O apóstolo, gente, sabe aquela coisa, assim, que você reconhece um profeta pelos seus frutos, né? O apóstolo também tem que ter frutos, gente, tem que ter, né, tem credenciais, tem selo do apostolado dele, né? Então diz isso, 2 Coríntios 12, 12, né? Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas para vocês, com toda a persistência, né? Eu apresentei para vocês as credenciais de que eu sou um apóstolo, é isso que Paulo está falando. Eu mostrei para vocês que eu sou um apóstolo. E eu mostrei com toda a paciência do mundo, né? Eu mostrei por meio de sinais, manifestei sinais entre vocês, mostrei por meio de prodígios, mostrei por meio de milagres, eu mostrei que eu fui escolhido como apóstolo. Então, um apóstolo precisa ter sinais, realmente, né?
precisa ter algo ali, né, milagroso, né? Ele precisa ter esses sinais como credenciais do apostolado dele, né? Então, é uma credencial de um apóstolo, né? São sinais, prodígios, milagres, né? Então, esse é um sinal, uma credencial do apostolado. Sabe algo que é incrível? E isso é uma credencial do apostolado de Pedro e de Paulo. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Isso é um sinal de apostolado. A sombra dele curava. Por exemplo, Paulo. Diz que as pessoas pegavam utensílios pessoais de Paulo, roupa de Paulo, coisas pessoais de Paulo, e elas eram curadas quando elas pegavam as coisas pessoais de Paulo. Isso é uma credencial de um apostolado. Esse homem é um apóstolo, né? Então você vê ali, sabe, manifestando sinais, sabe, prodígios, milagres, você vê ali. E aqui tem mais, em 1 Coríntios 9:2 diz assim: se não sou apóstolo para outros, com certeza para vocês eu sou, porque vocês são a prova do meu apostolado. Qual que é a outra prova do apostolado? É a igreja que foi aberta porque você lançou o fundamento ali. É outra prova do apostolado. É isso que ele tá falando. Assim, os outros podem não me aceitar como apóstolo porque eu não andava com Jesus. Porque eu fui escolhido como apóstolo depois que Jesus já ressuscitou, né? Mas vocês não tem como negar que eu sou apóstolo, porque vocês são a prova viva de que eu sou apóstolo. Eu lancei aí em Corinto a fundamentação do Evangelho de Cristo. E hoje vocês são igreja e estão aí sob o fundamento que eu lancei. Vocês são a prova viva de que eu sou apóstolo. Porque vocês só estão abertos aí e são igrejas hoje porque vocês estão sob o fundamento que eu lancei. É isso que Paulo está dizendo, né? Então agora em Atos também, 2:42, 43 diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, gente, os apóstolos, eles fazem sinais, prodígios, milagres, eles fazem, né? Então, pode ser que não seja todo instante, mas algum milagre tem na história dele, sabe? Igual, por exemplo, um sinal do apostolado de Paulo. As 3 viagens onde ele naufragou e não morria. As viagens onde os barcos afundavam com esse homem, né? Era uma péssima companhia para andar de barco, porque só todo barco que ele entrava afundava. E esse homem estava vivo, né? O milagre lá da cobra, né, venenosa, né, e ele não ficou com nenhum problema. Então, tudo isso é prova, né, do apostolado dele, né. Fora isso também, a prova do apostolado de que ele também fazia sinais na vida dos outros. Ele orava e pessoas eram curadas, né, ele orava e coisas aconteciam, né. Isso também é um sinal de apostolado. Tá? Outra coisa importante, né, que eu anotei aqui o tópico 5, é que a pessoa pode ter mais de um ministério, né? Por exemplo, Paulo era evangelista, mestre e apóstolo. Ele tinha 3 ministérios, evangelista, mestre e apóstolo. Não tem problema nenhum, a pessoa pode ter 2 ministérios, 3, pode ter só um, né? É conforme a vontade de Cristo, né? Então, no capítulo 2 de Timóteo, né, segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 11 diz assim: falei errado, a segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, versículo 11, diz assim: evangelho para o qual eu fui designado pregador, tá? Aqui pregador não é evangelista, é diferente, tá? Essa palavra não é de pregador de evangelista, é pregador no sentido de pregar realmente o fundamento do evangelho, né? Então ele continua, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas, né? Então aqui o 6º tópico que eu anotei é servir em humildade, não buscar se sentar nas cadeiras à frente, etc, que eu havia falado. Diz assim, Marcos, capítulo 6, versículos 7 e 9. Chamou Jesus os 12 apóstolos e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Mas Jesus ordenou que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, que não levassem nem pão, nem alforge, nem dinheiro, e que ainda assim eles fossem com sandálias apenas nos pés, e que eles não usassem 2 túnicas. Isso é humildade, né? Então eles vão estar pregando sobre um reino, né, que é em humildade. 7º tópico sobre apóstolo que eu anotei.
O apóstolo, né, ele batiza por imposição de mão no Espírito Santo, né? Tem um caso que a gente vê que o evangelista Filipe, né, não era o apóstolo Filipe, era o evangelista Filipe, ele estava batizando pessoas em nome de Cristo, né? E então as pessoas eram batizadas em nome de Cristo, mas elas não recebiam o Espírito Santo, né? E não adianta nada ser batizado em Cristo e não receber o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é que testifica que nós somos filhos, né? Então chega lá os apóstolos e vendo que essas pessoas não estavam sendo batizadas batizadas no Espírito Santo, eles colocavam a mão sobre a cabeça da pessoa e eles batizavam a pessoa no Espírito Santo, né? E quem é que batiza no Espírito Santo? Quem é que pode fazer o Espírito Santo entrar dentro de alguém? Só Jesus, né? A gente é batizado no Espírito Santo como? Por Jesus. É Jesus que faz o Espírito Santo entrar na gente. Então o apóstolo tem esse diferencial. O apóstolo, ele pode sim pôr a mão na cabeça de uma pessoa que foi batizada em Cristo e não recebeu o Espírito Santo, e ele, por imposição de mãos, né, batizar essa pessoa no Espírito Santo e ela recebe o Espírito Santo. Onde a gente vê isso? Atos 8:18 diz assim: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser a mão também receba o Espírito Santo, né? Então, agora eu vou falar sobre mestre. Eu vou deixar a profeta por último, né? Eu vou falar sobre mestre agora. Antes de eu começar a falar sobre mestre, só lembrando, gente. Nossa, acho que vai demorar um pouquinho hoje a aula. Só lembrando um pouquinho, tá? Apóstolo, gente. O que é apóstolo? Apóstolo é aquele, né, que não fica, assim, ele... geralmente, ele sai para várias nações, entende? Ele não fica em um lugar só. Né? Geralmente é isso, apóstolo. Ele prega em vários lugares. Isso é o apóstolo, né? Mas ele prega o quê? Os fundamentos, né? Ele prega os fundamentos em vários lugares, né? Várias pessoas recebem aquele fundamento que ele pregou, e com base naquele fundamento que ele pregou é que igrejas são abertas, por causa do fundamento que ele colocou ali, né? Então são pessoas que são chamadas por Deus, né, para projetos, né? Então são chamadas para projetos, normalmente internações, né? Geralmente em várias nações, afetam várias nações, né? Geralmente é assim. E essa pessoa ensina os fundamentos, né? Nessas várias nações vai ensinando os fundamentos, e por causa dos fundamentos que ele ensinou, igrejas são abertas, né? Porque as pessoas se convertem por causa dos fundamentos que ele ensinou. Mas ele não fica lá esperando a igreja abrir, fica lá pastoreando, não. Ele só vai lá, né, lança os fundamentos ali, né, segundo esse propósito, né, que Deus chamou esse projeto. Ele vai com o projeto, né, indo em lugares, né, segundo o que Deus chama ele vai indo em lugares e vai pregando o fundamento ali, e igrejas vão sendo abertas por conta dos fundamentos que ele pregou, né? Então, isso é ser um apóstolo. Oi, Lucas! Amém, amém. O Lucas tá avisando aqui, gente, não vai dar. Ele falou que daqui a pouco nesse grupo vai ter intercessão. Ele falou que vai começar daqui a 8 minutos a intercessão. Então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte? Hoje a gente falou sobre apóstolo. Aí eu vou ficar para segunda-feira que vem falar sobre mestre. O que você acha, Lucas? Aí cada segunda-feira eu falo sobre um ministério. O que você acha? É melhor, não é? Aí eu finalizo agora falando de apóstolo, fica melhor, né? Então eu vou fazer isso, gente. Olha, não tá dando realmente, já tá dando 1 hora e pouquinho, o tema é bem longo que eu escolhi. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar falando de apóstolo agora. Aí segunda-feira que vem a gente vai falar sobre mestre, tá? E vamos seguindo. Cada segunda eu vou falar sobre um ministério, tá? Então hoje a gente falou sobre o ministério de apóstolo. Eu vou só encerrar, que ele falou que eu tinha uns 5 minutinhos. Então apóstolo é isso, tá, gente? Como eu sei que uma pessoa realmente tem um ministério de apóstolo? Necessariamente essa pessoa vai pregar os fundamentos e igrejas serão abertas porque essa pessoa pregou. Então, por exemplo, eu tô aqui pregando, né, pela internet. Lá na Bolívia ouviram o que eu tô pregando, né? Então a pessoa ouviu o que eu tô pregando e ela entendeu os fundamentos do que eu tô pregando, tudo. E então outras pessoas também creram, né? Entenderam com o fundamento que eu tô pregando, e ali foi instituída uma igreja, gente. 3, 4 pessoas ali creram nisso, né? Começaram a instituir uma igreja, e assim eles começam a também pregar, entende? Então isso é um apostolado, né? Então você, ainda que não esteja lá fisicamente,
gente entende, mas você conseguiu lançar os fundamentos, né, em um lugar, e sobre esses fundamentos, né, começou a crescer fé ali, né, pessoas começaram a crer, né, e aquilo começou a expandir naquele lugar, né, então começou a pregar ali, e pessoas estão aumentando ali. Onde que vem o foco, né? Da onde que começou? Nos fundamentos que eu falei. Então, é apóstolo, né? Então, eu lancei os fundamentos, e dos fundamentos que eu lancei, começou a várias vidas crerem, e várias vidas ir chegando, começou a ter células em casa, começou, né? Então, é um selo do apostolado, porque ali pessoas creram, né? Ainda que não seja uma igreja física, eu tento ter esse cuidado, porque às vezes a gente fica pensando de igreja é só prédio, né? Ainda que um prédio não tenha sido aberto, mas várias pessoas começaram a entender esse fundamento, creram nesse fundamento e começaram a crescer nesse fundamento, né? Começaram a pregar em casas, né? Ir para hospitais, tudo. Isso é o quê? É um selo do apostolado, porque pessoas creram naquele fundamento, e a partir daquele fundamento que eu preguei, né? Mais pessoas entraram no reino de Deus, começaram a crer, e algo começou a movimentar ali. Então o apóstolo movimenta, né? Ele cria, né? Ele criou ali a igreja nesse sentido. Então por isso que o apóstolo é o primeiro, o apóstolo é o mais, né, importante, assim, é o primeiro, porque ele é quem lança o fundamento e cria a igreja, né? Ele fundamenta, ele faz aquilo surgir, né? Então, gente, a gente vai estudar Mestre na segunda-feira que vem, tá bom? Amém, amém, gente. Eu até prefiro, viu? Porque falta tanta coisa ainda, né? E a gente consegue falar até com mais calma sobre cada ministério, devagarzinho, assim, né? Um por dia, né? Amém. Então, que Deus abençoe a todos, tá bom, gente? Eu agradeço todo mundo no Facebook, Instagram, YouTube, amém? E ao pessoal do grupo, tá bom? Avivamento Cristão, né? Pela oportunidade, toda segunda-feira eu fui convidada para pregar o estudo bíblico, né? E amém, glória a Deus, mais um estudo aí que a gente prega. Obrigada, viu, Lucas? Deus te abençoe grandemente. E segunda-feira a gente volta aí, então, com o Ministério de Mestre. Então a gente começa a falar sobre o Ministério de Mestre. Amém, viu, gente?